Boa noite. Eu quero deixar com você uma palavra que Deus trouxe ao meu coração nesse tempo, que se encontra em 2 Crônicas, no capítulo 32, a partir do verso 24. E enquanto o Instagram informa as pessoas que eu sigo e que me seguem, eu gostaria de fazer uma oração. Pai, mais uma vez eu quero colocar minha vida na tua presença e quero, ó Deus, pedir em nome de Jesus que o Senhor esteja, Pai, visitando e que o Senhor esteja pelo teu Espírito atraindo, Pai, alguém em algum lugar que esteja, Pai, precisando dessa palavra. Pai, uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para a minha vida, nesse tempo que eu estou vivendo. E eu quero, Pai, compartilhar essa palavra. E eu quero pedir, ó Deus, que se há alguém com uma necessidade de ouvir essa palavra, que o Senhor venha, Pai, abençoar, para que essa palavra venha chegar nessa vida. Tua palavra diz que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. E eis-me aqui, Senhor. E eu quero levar os meus pensamentos cativos à obediência de Cristo. E eu quero, Pai, pedir que o Senhor me use para o louvor da tua glória, no nome de Jesus. Amém. 2 Crônicas 32, a partir do verso 24, a palavra do Senhor diz assim: Por aqueles dias Ezequias caiu doente e esteve a ponto de morrer. Implorou a Deus que lhe falou, lhe concedeu um milagre. Mas Ezequias não correspondeu ao benefício recebido. O seu coração se orgulhou e a ira se abateu sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, humilhou-se do orgulho de seu coração. Assim como os habitantes de Jerusalém, a ira de Deus cessou de abater-se sobre eles durante a vida de Ezequias. Gente, eu sei que alguns de vocês conhecem a história de Ezequias. Ezequias era um rei e um certo dia Deus chega para o profeta Ezequias e fala, Deus chega para Isaías e fala: Isaías, vai até o rei Ezequias e fala para ele que é para ele pôr a casa dele em ordem porque ele vai morrer. Isaías vai até o profeta, até o rei Ezequias, e a Bíblia diz que quando o rei Ezequias recebe esse recado de Deus para pôr a casa dele em ordem, porque ele ia morrer, ele vira para o canto. E a Bíblia diz que ele chora amargamente. E sabe, gente, anos atrás, quando eu ouvi essa história, eu pensava que a casa que Deus estava falando com Ezequias, através de Isaías, era casa mesmo, banheiro, sala, cozinha, palácio. No caso era um palácio, porque ele era um rei. E não. Mas eu vejo hoje que essa casa que Deus estava falando com Ezequias era o seu coração. Era toda a sua vida, as suas emoções, o seu coração, a sua alma, as suas motivações, os seus sonhos, as suas ações, as suas atitudes. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus, ele vê o choro de Ezequias. E ele escuta a oração de Ezequias. E eu imagino, e a Bíblia diz que Isaías nem tinha saído daquele território lá do palácio. Ele ainda estava na parte mais externa, no pátio. E Deus falou com ele: volta lá. E avisa para Ezequias que eu vi o choro dele e que eu ouvi a oração dele e que eu estou acrescentando 15 anos. Que coisa maravilhosa. Ezequias, a sua oração foi respondida sim.
E eu aprendi, gente, desde pequena, que as nossas orações, elas são respondidas sim, não ou espere. E no caso de Ezequias, foi sim. E sabe, Deus tem falado muito ao meu coração sobre a questão de decisão. Muitas vezes a gente fica esperando acontecer algo extraordinário na nossa vida para que a gente tome uma decisão diante de Deus. A gente tome uma decisão em direção a Deus. E eu quero te convidar, eu quero te chamar nesse dia, para que hoje seja o dia que você tome essa decisão. Que hoje seja o dia que você ponha a sua casa em ordem, que é o seu coração, as suas motivações, as suas ações, as suas atitudes, as suas respostas diante da palavra de Deus que você tem ouvido, dos amigos que te cercam, dos convites que você tem tido e que tem batido contra o que a palavra de Deus tem para você, o que Jesus tem para você, tem para sua história, o propósito que ele tem, os planos que ele tem. E eu quero nesse dia falar com você rapidamente 3 áreas que significam para mim pôr a casa em ordem. E o primeiro deles é o perdão. Gente, eu acho que todos nós já tivemos história com alguém que a gente precisou perdoar, que pisou na bola com a gente, que nos abandonou, que nos traiu, que fez conosco atitudes, ou às vezes não foi nem atitude, foi indiferença mesmo, que a gente não esperava. E que nós somos desafiados, que nós somos convidados pelo Espírito Santo hoje para a gente pôr a nossa casa em ordem e perdoar. E isso para mim foi muito difícil, porque eu era uma pessoa que eu tinha dificuldade de perdoar. E tem 5 anos que Deus tem trabalhado na minha vida e me tratado e tem me quebrantado. E eu tenho cada dia percebido a necessidade que eu tenho de ser perdoado e como Deus tem me perdoado todo dia e sempre e me dado uma nova oportunidade. Então, quando eu tenho experimentado isso, eu preciso perdoar também. E eu quero te convidar, se há no seu coração alguma tristeza, alguma falta de perdão, algo que você fala assim, que não, eu não, isso aí eu não podia ter acontecido comigo. Você se colocar no lugar como Ezequias, porque a Bíblia diz que Ezequias ele ficou orgulhoso. Deus fez um grande milagre na vida dele, Deus deu uma resposta imediata para ele e mesmo assim ele ficou orgulhoso. E Deus não tem esse lugar para nós. A Bíblia diz que Deus se irou com Ezequias porque ele estava orgulhoso, mas quando ele se humilhou, Deus ele se arrependeu, Deus tirou a ira e Deus falou: olha, eu não vou visitar com ira enquanto você for rei, enquanto você estiver vivo. Enquanto você estiver vivo. Então, eu quero te convidar em nome de Jesus para você pedir, falar: Jesus, eu não quero perdoar, mas eu preciso, porque o Senhor me perdoa, o Senhor me dá uma nova oportunidade e eu quero perdoar. Eu quero que o Senhor me ensine a perdoar. Segunda coisa que eu vejo de pôr a casa em ordem é a questão de... a Bíblia diz lá em Mateus 5, Jesus diz assim, se você vai entregar uma oferta e você se lembrar que tem uma pessoa que tem algo contra você, você deixa a oferta, vai lá na pessoa, reconcilia com ela, depois você volta e oferece a oferta. Gente, isso para nós é um desafio, da gente passar por cima do nosso eu e do nosso orgulho. Porque é um ensinamento de Jesus. É algo que, se nós colocarmos essa obediência, esse ensinamento de Jesus, e quando Jesus fala isso, não tem um segundo caminho, não tem uma segunda via. É só esse caminho, é só essa direção. Vai levar oferta? Lembrou que alguém tem algo contra? Vai lá, conversa. Não é nem você, é a pessoa. Reconcilia, volta, entrega a oferta. E eu quero te desafiar, eu quero te convidar a você fazer isso. Talvez
o Espírito Santo vai te lembrar alguém. E quando eu estava meditando nessa palavra de Mateus 5, o Espírito Santo trouxe no meu coração uma pessoa. E eu fui e pedi perdão. E não é fácil. Não é fácil. Eu sabendo que a pessoa estava magoada, mas eu fiz. Sabe por quê? Por amor a Jesus. Por amor por a Cristo, por obediência à palavra de Jesus. E sabe, eu sempre tive muita dificuldade da oferta. Eu sempre fui criado num ambiente de dar dízimo, mas oferta não. Assim, oferta eu tinha dificuldade. E o Espírito Santo me conscientizou ano passado, lendo o Novo Testamento, da importância da oferta. Então, hoje eu oferto, eu gosto de ofertar, eu vejo que isso é necessário, é essencial na nossa vida, mas Jesus fala que antes disso, a gente precisa reconciliar com aquele que a gente sabe que tem algo contra nós. Em último lugar, que eu vejo uma forma de colocar a casa em ordem, é estabelecer Jesus como a pedra angular, como fundamento da nossa vida. Jesus como aquele que tem que ser o essencial, que tem que ser o nosso alicerce. E eu me lembro, gente, aquele texto de Jesus, que eu já citei até um tempo atrás no Facebook, que Jesus fala que um homem construiu a sua casa na areia e o outro construiu a sua casa na rocha. O que construiu a sua casa na areia, os dois passaram por tempestade, por vendaval, por ventos, por tsunamis, por dificuldades. Isso, gente, são dificuldades. E nós estamos vivendo num tempo de dificuldade. Nós estamos passando por dificuldades de relacionamento porque a gente está confinado. Situação financeira difícil pelo que está acontecendo no Brasil. Problema de morte, de doença dos nossos irmãos da igreja, da comunidade, os nossos amigos, os nossos colegas, os nossos parentes. A gente tem vivenciado isso. Ventos, tempestades, situações que têm acontecido por causa da pandemia. Só que Jesus fala que aquele que construiu a sua vida, alicerçou sua vida sobre a areia, a casa dele vai desabar e vai ser grande a ruína. E isso, para mim, significa o quê? Quando eu baseio a minha vida, quando eu fundamento a minha vida, na minha filha, no meu filho, no meu marido, na minha graduação, na faculdade que eu fiz, no emprego que eu tenho, na capacidade intelectual que eu adquiri ao longo da minha vida, dos amigos que eu tenho, do meu pai, da minha mãe. E nós, muitas vezes, nós temos invertido. Nós temos colocado pessoas como fundamento da nossa vida, como a nossa segurança, como o nosso alicerce. Sendo que o nosso alicerce, ele tem que ser Jesus. O nosso fundamento tem que ser Jesus. Jesus é a pedra angular. E ao longo da história, Jesus tem sido rejeitado. A Bíblia fala que aquela pedra que os edificadores rejeitaram, ela veio a ser a pedra principal e angular. E hoje não tem sido diferente. Às vezes, até nas nossas comunidades religiosas, nós estamos professando Jesus, professando Deus, mas o fundamento da nossa vida tem sido o nosso filho, nosso marido, a nossa condição financeira boa, a nossa parte intelectual, o nosso ministério. E quando acontece alguma adversidade, alguma morte de um parente, ou uma perda de um trabalho, ou uma amizade que acaba, um casamento que acaba, a gente desestrutura, a gente sucumbe. Como Jesus fala lá naquela parábola da casa construída na areia e a casa construída na rocha. E sabe o que eu acho interessante? Que da mesma forma que Deus falou com Isaías para trazer o recado para Ezequias, põe a sua casa em ordem. Jesus fala lá no Novo Testamento sobre a casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. Então eu quero, nessa noite, deixar com você essa palavra. Põe a sua casa em ordem. Perdoa quem tem que perdoar.
Deixa a oferta e vai atrás daquele que você sabe que tem algo contra você. E em terceiro lugar, estabelece na sua vida, a partir de hoje, Jesus é meu fundamento. Meu fundamento não é o meu marido, meu fundamento não é meu emprego, meu fundamento não é a faculdade que eu fiz, não é meu filho, não é meu pai, não é minha mãe, não é meu conhecimento, não é meus talentos, é Jesus. Jesus é o fundamento. Sabe por quê? Porque eu sendo um cristão, eu amando a Cristo, eu não estou isento de passar dificuldades, de passar privações, de perder o emprego, de ficar viúva, de perder um filho. E aí eu vou sucumbir? Eu vou, eu vou desistir? Eu vou desestruturar? Então eu creio na palavra de Deus. É, eu sei que eu sou limitada nas minhas palavras, mas o Espírito Santo ele não é. E eu sei que conforme a sua realidade, eu desejo que o Espírito Santo esteja traduzindo para você, na sua realidade, na sua vivência, essa palavra. Põe a sua casa em ordem. Eu não sei o que me espera amanhã. Eu sei que eu preciso estabelecer na minha vida o fundamento da minha vida, da minha casa, do meu coração, das minhas emoções, dos meus sonhos, do meu hoje, Jesus Cristo. E Jesus Cristo me garante, na palavra que ficou registrada nos evangelhos, que vai vir sobre a casa ventos, tempestades, e vão bater com força, com ímpeto, com agressão. Mas a casa não vai cair. Ela vai permanecer, ela vai prevalecer. Por quê? Porque ela foi edificada sobre Jesus, sobre a rocha. Ontem eu até postei um versículo falando sobre a rocha. E essa rocha quem é? É o Filho de Deus. A rocha é Jesus. Então nós temos que firmar a nossa vida, a nossa casa, o nosso coração, as nossas motivações, as nossas expectativas, a nossa fé em Jesus. Eu quero deixar essa palavra aqui e quero te pedir desculpa, porque eu não sou acostumada com live, mas eu senti no meu coração de estar perto, de comunicar. E eu quero cantar agora um trecho, uma estrofe de um hino que eu aprendi quando eu era pequena, que diz assim: que segurança eu sou de Jesus, por ele agora eu vivo na luz de Deus herdeiro. Deus me aceitou mediante o Filho que me salvou. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por ele vives hoje na luz. Danúbia, um beijo para você. E a última vez que eu te vi, eu fui muito abençoada com a ministração, com a ação do Espírito Santo no seu ministério que Deus te deu. E Deus continue te abençoando, tá, meu amor? Minha irmã, Deus abençoe o Ramon, sua filha, pastora Aparecida, Daniela e Auro. Deus abençoe muito vocês. É muito bom estar perto, estar com vocês. Eu agradeço. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse tempo. Senhor, muito obrigada por essa oportunidade de ter contato, Pai, com os meus irmãos, com pessoas. Jesus, eu peço, Pai, que o Senhor venha derramar uma bênção recalcada, sacudida e transbordante. E que o Senhor continue usando, Pai, os teus servos na instrumentalidade do teu Espírito. A Danúbia no seu ministério, Pai, de louvor, nas ministrações, o seu esposo, sua filha,
Pai amado, eu oro pela Daniela, pela enfermeira que ela é. Senhor, usa esta mulher, usa essa jovem, Senhor, como um canal de bênção, usa as mãos dela para curar. Guarda ela, Senhor, do Covid. Eu oro pelo Auro, abençoa ele, guarda o teu servo, abençoa ele, Pai, nas necessidades dele, visita o seu lar. Deus, eu te agradeço pela vida da pastora Aparecida. Deus, eu te agradeço pelo ministério, pelo rebanho dela. Deus, eu me alegro, ó Pai, porque juntos nós somos o corpo de Cristo. Deus, eu quero te agradecer, porque todos eles, Pai, eu tenho memórias com todos eles, eu tive momentos com todos eles. Pai, eu te agradeço por fazer parte desse corpo. Pai, abençoa esta palavra. Pai, que essa palavra possa vivificar pelo menos uma vida, como ela vivificou o meu coração. Pai, recebe o meu louvor, a minha adoração. No nome de Jesus. Deus abençoe, tá? E até a próxima, se Deus quiser.